Olá pessoal, meu nome é Wisner, sou estudante de Educação Física e vou falar sobre um livro que se chama Corpo, Sentido Ético e Estético e Cultura Popular. Esse livro é da autora Larissa Michele Lara e eu vou estar agora nesse vídeo explicando um pouco mais sobre a experiência de ter lido o livro, sobre alguns pontos principais e alguns pontos que me chamaram mais atenção. Vamos começar então. Eu fiz uma resenha também e vou ler falar sobre a autora. Larissa Michele Lara, ela é professora na Universidade Estadual de Maringá e atua nos cursos de graduação e pós-graduação em Educação Física. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Campinas e tem a pós-graduação em Bath, na Universidade de Bath, do Reino Unido. E também ela assumiu em 2017 a diretoria científica do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Vamos lá então. Vamos começar a falar agora um pouco sobre a obra, né? O livro, qual seria o intuito do livro? Ele tem o intuito de uma reflexão sobre a cultura esquecida do corpo e sua sensibilidade. Ele tenta recuperar o corpo como um objeto de construção social, a partir do sentido ético-estético. Eu vou explicar agora um pouco mais desses termos, sentido ético estético, cultura. Eu vou falar ao decorrer do vídeo. Então, para facilitar a apresentação, eu vou dividir em 3 partes, assim como acontece no livro também. Na primeira parte, consiste no conceito mais histórico, ele rebusca mais a história e tem muita fundamentação. O livro fala tem muita discussão com outros autores. A segunda parte busca de recursos para avaliar o corpo como uma construção social. E a terceira parte seria onde a autora faz uma pesquisa de campo numa cidadezinha de Recife. E foi a parte que mais me chamou a atenção, a terceira parte. E eu agora vou apresentar cada uma das partes. Vou usar aqui uma folha com alguns tópicos importantes que vai me ajudar. Primeira parte, ela busca definir o que seria ética. O que é ética? De acordo com vários autores do livro, seria ética como algo relacionado como algo moral. Ética seria algo moral, igual Chauí, 1995, vou olhar aqui. Ética é um conjunto de obrigações para a conduta de um membro. Vasquez diz que ética é a ciência da moral. Então tudo se resume que ética significaria moral. Algo também relacionado a valores e princípios. Agora, segundo o ponto de vista da autora, ética é uma filosofia moral. É algo que liga com o comportamento dos homens no meio das relações sociais. Isso seria ética. Tem a ver com princípio, valores, enfim, princípios, valores, tudo que seria ligado aos meios de relação entre as pessoas. É um conjunto de regras e normas. Isso seria voltado à primeira parte. E o que seria visto o estético? O que seria estético? Estético é relacionado ao belo. Como busca o livro, seria tudo que é relacionado ao belo. Seria relacionado, ligado a um objeto. Entendeu? É a relação entre o homem e o objeto. Aquilo que seria belo. Mas o belo seria discutido, teria seu significado a partir do gosto de cada indivíduo.
igual eu posso falar aqui também, uma frase tirada do livro, ética e estética não são apenas ramos da filosofia, mas também é a concretização do próprio existir humano. O sentido ético e estético se materializa no sagrado e no profano, na racionalidade, no ocidental e mítica. O que poderia ser, vamos supor, por exemplo, aqui, o que seria belo para mim não pode ser belo para outra pessoa, entendeu? Seria mais algo do tipo. O sentido ético, estético, ele supera limites culturais e estéticos. Está presente no homem, consequentemente em todas as suas ações. Está em diferentes situações e fazem levar o homem à convivência. Entendeu? Isso seria um pouco da definição do sentido ético estético. Vou falar aqui agora um pouquinho da segunda parte. Entendimento do homem como um ser cultural. O corpo é a edificação dos desejos, da racionalidade e das necessidades humanas. Segundo, vou ler uma passagem, uma parte aqui, que foi contida no livro também, de Mauss, um significado. Reconhece que os movimentos corporais são técnicas criadas pela cultura e que são transmitidas de geração em geração, e são cheios de significados característicos. A partir disso é possível pensar no ético estético presente em cada ação cotidiana, em cada gesto de vida na sociedade. O que seria? Poderíamos pensar, ao meu entender, que os movimentos corporais foram passados desde o princípio, entendeu? Uma determinada cultura, um determinado povoado, um determinado povo, vamos supor, começou a cultuar tais hábitos, e esses hábitos foram passando de geração em geração. Vamos supor que lá no início eles faziam tal dança, tal gesto de uma forma, e isso foi passando de geração em geração até chegar nos gestos de hoje. E nisso, se for olhar outro povoado do outro lado do mundo, foi acontecendo e eles foram levando os gestos dele, foi chegando de geração em geração. Entendeu? Isso seria a segunda parte do livro, que trata muito isso. A autora também fala, o corpo ele não é apenas uma massa. O corpo é muito mais que uma massa. Neles estão contidas várias formas, várias coisas que podem ser chamadas de belo também. Tem a estética do corpo, tem valores, tem moralidade, ações, regras, tudo isso constrói, entendeu? Tudo isso constrói um corpo. Agora vou falar um pouquinho também da cultura. O que seria cultura? A cultura, a definição, pelo que eu dei a entender do livro, cultura seria um espaço de construção. Um espaço de construção humana. Onde estão contidos a estética, os valores, moralidade, tudo aquilo que eu já tinha falado. Isso é cultura. Cultura é tudo aquilo, é um conjunto que constrói uma simbologia, os conhecimentos e tudo aquilo que é representado é a cultura, é a definição de cultura. Um pedaço também, uma parte do livro que chama a atenção, o termo cultura popular é mais utilizado na literatura acadêmica e científica e apresenta pensamentos livres dos vícios conceituais e folclóricos, que carrega a palavra folclore. Vamos falar mais um pouco do livro. Também o livro traz, na segunda parte, fala sobre a mudança. Aconteceu uma mudança nesse termo, cultura popular. Devido ao interesse das classes mais altas, das classes dominantes, é utilizado o termo cultura popular para essas classes. Enquanto isso era na era primitiva, o purismo, esse termo foi como uma forma de controle estatal.
Então, uma frase minha, que eu até deixei anotada. Ao realizar a leitura, deu a entender uma pequena diferenciação entre cultura popular e folclore. Eu falei um pouco mais da cultura popular e esqueci um pouco do folclore. Mas fala isso, porque para entender a terceira parte que eu vou explicar. O que seria folclore estaria mais voltado em todas as classes sociais, enquanto cultura popular já estaria presente apenas pequenas classes, entendeu? Foi uma forma de subjugar as pequenas classes. Seria cultura, o termo cultura popular. Beleza? E fazer uma junção agora do corpo com a cultura. Vamos juntar agora tudo que já foi falado um pouco nesse vídeo. O corpo, ele é capaz de produzir cultura, seja por meio de jogos, esportes, lutas e outras práticas corporais, danças, qualquer, etc. Várias formas o corpo é capaz de se manifestar. E a terceira parte vai falar especificamente a parte sobre essa forma de produção da cultura através do corpo, que seria específico da dança, né? E entrando agora um pouco sobre na terceira parte, na terceira e última parte do livro, a autora ela queria investigar como o corpo, esse fenômeno do corpo como construção cultural. Então, ela foi na cidade pesquisar, fazer uma pesquisa de campo sobre o maracatu nação, Cumbinda Estrela, que é o nome. Ela foi até Recife para começar as investigações. E de acordo com a investigadora, com a autora, ela observou nos primeiros dias. O que ela fez? Ela começou apenas a observar. Ela foi observar o pessoal e os dançantes, todos aqueles. Ficou por um tempo fazendo essa observação, até que um dia ela foi convidada. Ela foi convidada pelo mestre de batuque. Isso, o mestre de batuque do maracatu. Aí foi convidada até a ficar, ter moradia na casa dele, até poder fazer para ela um local, para ela poder fazer melhores investigações. Só que começou com isso, essa comunidade, uma comunidade bem, como que eu posso? Ela é bem uma comunidade carente e com alto índice de violência relatado. E ela começou a aparecer alguns conflitos, né? Ela não podia sair por causa do alto índice de violência, ela se viu trancada dentro dessa casa mesmo. E foi colocado um responsável, uma pessoa como se fosse um segurança, para que pudesse fazer uma escolta, para ajudar mesmo, para evitar um pouco do tipo assim, dela não ser assaltada ou sofrer algum tipo de violência, alguma coisa do tipo. E nisso a autora descreve que foi meio que foi uma barreira para fazer a pesquisa de campo, pois como que ela ia chegar mais próximo das pessoas, como que ela ia investigar, sendo que tinha alguém acompanhado com ela. Talvez as pessoas, os entrevistados, ficariam intimidados com a presença do segurança ali, né? E o que ela foi? O que ela pôde fazer? Ela conversou com o segurança e pediu para que ele ajudasse a encontrar pessoas, entendeu? Ou ela tinha a hora que ele ajudava, tinha a hora que ela conseguia fazer a pesquisa sem a ajuda dele, para poder caminhar essa pesquisa de campo. E nisso, como o tempo dela começou a ficar curto por causa desses conflitos, ela teve que acelerar bastante e fazer entrevistas maçantes com as pessoas. Ela fez uma entrevista mais intensiva, né? E ela fala bastante das dificuldades que foram encontradas na comunidade, né? Ela fala também que conteve situações que exigiram cautela e medo também, como ela era diferente naquele ambiente
cultural, naquele ambiente, ela tinha medo das pessoas rejeitar o tipo de pesquisa ou de ser entrevistadas. Isso tudo aconteceu, mas pesquisa de campo é desse jeito. Vou agora ler uma ficha um pouquinho aqui sobre Maracatu. Maracatu na ação Caminho da Estrela. Ele foi classificado como carnavalesco, com o objetivo de festejar os dias de carnaval. O objetivo desse maracatu é promover a interação social dos membros da comunidade e tentar passar um pouco sobre o que eu disse de cultura. Agora tentar passar um pouco dessa cultura do maracatu na ação para gerações mais novas, né? Esse era o objetivo do Maracatu na Ação. Ela quer fazer uma pugnação da defesa dessa tradição para ter uma comunidade livre do preconceito e também como um gesto de contribuir para a defesa também de outras culturas pernambucanas, entendeu? Não apenas, mas é como um incentivo a outros da região ali, como funcionar como um incentivo para ajudar outras comunidades a terem força para passar suas tradições para gerações mais novas, para não deixar morrer, entendeu? Passar um pouquinho mais da cultura. E para concluir um pouco, vou falar sobre investigar a cultura, ficar atento nos fatos e nos indivíduos que buscam permanecer em uma comunidade moral pautada em princípios gerados na coletividade. Observando os populares, pode observar que o sentido ético e estético do corpo são definidos pelas regras, comportamentos da comunidade, e a comunidade também que define as técnicas corporais, a moralidade e as ações dos indivíduos. Isso que eu tenho para apresentar. Uma deixa minha, agora um pouco assim da vida pessoal, mas também acadêmica, sobre a dificuldade da autora, um pouco que eu tô vivendo isso. Sobre a terceira parte, ela fez no início ela fez um referencial teórico, ela buscou definir todos os sentidos. Na segunda parte ela busca também, e na terceira parte ela tentou buscar o que ela fez buscou na parte teórica. Ela foi tentar buscar reconhecer esses acontecimentos, e eu também estou passando por algo parecido, porque realmente a gente sente tudo isso. O livro me fez perceber tudo isso, essa dificuldade, esse medo de ser negado, pois eu estou fazendo meu TCC e com os policiais eu me vejo, sou um civil, e ao adentrar nas instalações da polícia, a gente consegue ver que o comportamento é bem diferente. Como a autora mesmo diz, essa tradição, né, que ela buscou lá no Maracatu, eu estou buscando agora na Polícia Militar, que seria bem diferente. Dá para você ver que o gesto, a forma de comportamento, as regras, eles têm as deles. Vamos supor, de Minas Gerais é diferente do de São Paulo. O comportamento não é como se fosse de um civil normal. Enfrentei dificuldades, tive medo de ser rejeição por parte de alguns, algum medo, alguma insegurança, alguma coisa do tipo. E é bem isso mesmo, eu pude presenciar um pouco da forma cultural, como vem passando essas formas, o sentido ético e estético da cultura entre as gerações. E fica assim, terminando aqui o meu vídeo. Talvez eu tenha um pouco de vergonha, eu não sou muito bom para conversar, mas é isso aí. Valeu!